Olá, arianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Áries. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Áries. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Áries, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Áries? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E eu esqueci de colocar aqui na mesa esse deck aqui, que eu vou tirar depois de confirmação. Deixa eu só deixar, vamos ver se não ficou nenhuma carta aqui na minha cestinha. Pronto, vamos. E já começamos daquele jeito. Misericórdia, gente, olha isso aqui. Mudanças, mudanças, mudanças e mudanças. Olha isso. E me chama a atenção esse posicionamento de como se tivesse, né, todas as figuras aqui olhando para a esquerda nesse movimento daquilo que passou, né, para o lado esquerdo, para tudo aquilo que passou, tudo aquilo que foi. E agora esse olhar aqui, os olhinhos fechados, e aqui esses olhos, né, esse olhar voltados para nós, para mim, para vocês que estão vendo aqui a leitura. Ou seja, um chamado para o agora, um chamado para a vida que se descortina neste agora e que a partir deste novo momento, desta possibilidade, nós podemos, através das nossas escolhas, das vossas escolhas, criar um cenário completamente diferente, criar uma vida completamente diferente, uma vida que permita esse florescimento, uma vida que permita este novo crescimento em potencial em todos os sentidos. Minhas mãos começaram a suar daquele jeito. Então aqui, meus queridos, nós estamos falando de um momento, são aqueles momentos de mudanças majoritárias nas nossas vidas, são aqueles momentos em que verdadeiramente, aqui nós temos todos arcanos maiores, fazendo um triângulo aqui para vocês, ou seja, uma conexão espiritual e também a energia do número 4, que é essa energia da matéria. Então nós temos a energia em potencial do espiritual, do transcendental para a materialização. Aquilo que do etérico se transforma em algo contundente, em algo físico, palpável, tangível. Então nós estamos falando aqui daqueles momentos majoritários nas nossas vidas em que as coisas verdadeiramente vêm com uma força muito grande, nos impelindo ao progresso, nos impelindo para as mudanças que são necessárias para que a gente sinta que a vida anda, sabe? Está andando ou vai andar. Então aqui nós estamos falando de movimento, nós estamos falando de seguir na direção dos seus objetivos, nós estamos falando de controle, de autocontrole, de controle sobre a sua vida,
e de você perceber o quanto você tem este poder de sentir que você está no leme, no volante, independentemente, né, do veículo aqui utilizado para esta movimentação, mas que você está no controle, que você está no comando da sua vida, portanto você é mestre do seu destino. Como já dizia William Shakespeare, o nosso destino não está nas estrelas, o nosso destino está nas nossas mãos. Tá bom, meus queridos? Então aqui nós estamos falando daqueles momentos bem tica-tica-bum, e é muito interessante porque eu já vou começar assim com essas duas cartas. Porque este ano, e aqui tem a energia do número 9 para vocês, estão conectando vocês na energia deste ano, ano de 2025, que é um ano 9. Inclusive, já vou deixar aqui para vocês o card da vossa playlist anual, fica aqui sempre no cantinho da tela para vocês, tá? Essa playlist, ela tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Áries, tá? Deste ano de 2025. E nessa playlist tem a leitura anual de vocês. Então, a minha sugestão amorosa, como as leituras aqui do canal não são semanais, elas são 6 vídeos que eu lanço na semana, depois na próxima mais 6 e assim sucessivamente. Então você vai ter a sua leitura mais ou menos 15 dias, né? A cada 2 semanas você recebe a sua leitura para o seu signo, que é justamente para que você possa assistir, processar. Às vezes você não tem tempo de assistir naquele momento, você tá lá no seu histórico, você vai lá, acessa, e aí você vai assistindo de novo, dentro do seu tempo, dentro, né, daquilo que você pode fazer naquela situação da sua vida, né? Então, o que eu recomendo para vocês de forma carinhosa? Assistam também essa leitura anual. Por quê? Porque nós estamos numa energia do número 9 aqui. Então, com certeza, se você unir as duas leituras, você vai ter mais informações, e eu trago sempre para vocês não só as informações da energia das cartas, do tarô e dos oráculos, mas eu trago sempre confirmações e práticas para vocês fazerem, caso queiram. Então, fica uma coisa bem legal para que você possa trabalhar dentro das energias cabíveis. Tá bom, meus queridos? Então, dentro dessa energia do número 9, vem essa frequência de pontos culminantes. É aquele momento em que a gente vai enchendo, inclusive tá aqui, a gente vai enchendo um determinado recipiente, aqui uma taça, né? Lembra muito uma caneca. Adoro caneca, gente. E aí, você vai enchendo, e aí chega um determinado momento em que, se você continuar enchendo, chega um determinado momento que aquilo, bluft, começa a extravasar, começa a verter o líquido, né? Então, o que o número 9 quer dizer? Exatamente sobre aquela gota d'água em que você, caiu aquele pingo, e aí começou a verter líquido, começou a transbordar, né? Então, é sobre esse momento para vocês. É aquela gota d'água, é aquele basta que você já sabia de certas situações que precisavam dessa transformação. Precisava que realmente se finalizasse, se encerrasse para que você pudesse fluir. É aquela gota d'água em que você olha para certas situações, para certas pessoas, para certos relacionamentos que não estavam indo bem, que estavam tirando o seu poder pessoal, privando você de ação. Aqui é muito ligado a movimento, então eu sinto que vocês queriam ir. Imagina que você tem um V8, tá? Um motor assim de muita potência, tá? E aí você, vamos supor, você tem lá uma super máquina na sua mão, né? Um carro assim, pensa num modelo mais tchururu que você imaginar, top. E aí imagina que você vai andar na primeira e na segunda, na primeira e na segunda, na primeira e na segunda. Misericórdia, para que um motor tão potente se você não consegue deslanchar, entende? Então, você é esse motor, você é essa potência. Mas, ao lado dessa determinada pessoa, ao lado desta situação negativa, você não consegue fluir. E muito menos se conectar com aquilo que eu falo para vocês, daquela ambição positiva, que são aquelas questões que a gente traz conosco que nos movimentam.
Então, por exemplo, Einstein já falava, a vida é como andar de bicicleta, é preciso se manter em movimento para não cair dela. O que é esse se manter em movimento? Exemplo, eu conquistei certas coisas na minha vida, eu vou parar por aí? Não, tem que se manter em movimento. Então, essa é a ambição positiva, não é aquela ambição maluca, aquela ambição exacerbada que faz com que a gente passe por cima dos outros, não pense como os outros, né? Não é nesse sentido. Mas é aquela ambição que nos coloque em movimento. Legal, conquistei uma coisa, vamos lá, próxima fase. Não vou ficar parada, não vou ficar parada. E é muito dessa energia dinâmica de vocês, né? Então aqui, meus queridos, vem uma frequência muito importante, essa leitura, ela é muito importante, porque ela vem também depois do fim, né, da vossa temporada, a temporada do signo de Áries. Então ela vem nesse desfecho e vem como um pedido do universo, essa energia do triângulo, que conecta vocês com o divino, e também uma energia material, como eu falei, do número 4. Os 4 arcanos maiores aqui fazendo essa base, fazendo esse alicerce. Ou seja, aquilo que você estruturar que seja positivo, vai permitir crescimento. Exemplo, se você tem uma base, você tem uma estrutura e você vai fazer uma edificação, seja ela qual for, uma casa, um prédio, o que quer que seja, você tem que ter uma fundação muito bem estruturada, você tem que ter um alicerce muito bem preparado. É a energia do número 4. Então, se você tem uma estrutura boa, isso vai te fazer progredir. Isso vai fazer o seu coração se alegrar, se animar, se inspirar, se conectar com insights, fazer downloads do divino, dessa grande rede do acástico ao qual todos nós estamos imersos. Então, assim, é inspiração, é criatividade, é amorosidade, tanto para você quanto para as outras pessoas que vierem passar pela sua vida. Mas o contrário também acontece. Se essa base, se essa estrutura for nociva, for fraca, for prejudicial, qualquer coisa que você tente subir ali vai vir abaixo. Então, a leitura de vocês vem nesse sentido de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que você esteja querendo andar e você tá lá na marcha 1, 2, freia, para. Parece que você tá com o freio de mão puxado, literalmente aqui. Entende? Você percebe que não está fluindo na sua vida. Anne, para mim é área de relacionamentos. Para mim é situação familiar, né? Às vezes pai, mãe, irmãos, enfim, filhos, né? Ou às vezes pode ser uma situação no trabalho. Observe onde está aquele grilhão, onde está aquela pessoa ou aquele hábito, às vezes não é sobre outra pessoa, às vezes é sobre nós. Onde está aquele hábito, aquela situação que precisa ser finalizada, que precisa chegar num ponto final, e aqui me mostra que existe um acontecimento que vem para ser aquela gota d'água, porque às vezes a gente não percebe, às vezes a gente simplesmente não percebe. E aí a gente fica naquela situação e parece que tá tudo bem, mas no fundo, aqui a vossa intuição, a vossa conexão com a vossa divina presença eu sou, sabe, é aquele faro fino que eu falo para vocês, sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente não continua, até que o universo se encarrega de falar assim, olha, tá na hora de você tomar outro rumo, tá na hora de você seguir na direção dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu propósito de vida. E o que é esse propósito de vida? É a nossa missão espiritual. E o que é a nossa missão espiritual? É estarmos neste alinhamento. Se tem alguma coisa que nos faz sentir desalinhados, sem poder, sem autoridade de nós mesmos para com a nossa vida, tem alguma coisa errada. E é a hora de avaliar. E as leituras aqui do canal são sempre voltadas, vão muito além dessa questão do preditivo, porque tarô não é bola de cristal, isso é sabido, né, gente? Tarô não é bola de cristal, né? E a gente sempre tem que ter esse bom senso que o tarô aponta tendências, né? Então a gente sempre tem que ter essa sabedoria dentro dos nossos corações, né? E saber que detectar o que está me prendendo. É um hábito negativo? Poxa, eu quero tanto expandir na minha saúde.
eu quero tanto, sei lá, entrar num grupo de corrida aqui, vamos supor, tô dando um exemplo qualquer. Eu quero entrar num grupo de corridas, eu quero tanto fazer uma meia maratona, eu quero correr ali, sei lá, os primeiros 10 quilômetros, 5 quilômetros, mas eu tenho hábitos de saúde que não estão legais. Muitos de vocês às vezes escrevem para mim aqui da nossa comunidade, né? Escrevem, Anne, tô mudando tal coisa. Esse ano, gente, fala muito sobre self-care, fala muito sobre autocuidado. Com o que nós estamos nos nutrindo? Que tipo de coisas nós estamos colocando dentro desse cálice? Nós estamos sentindo as nossas emoções? Nós estamos percebendo que certas pessoas ou certos hábitos, para alguns de vocês pode ser hábito, para alguns de vocês pode ser que seja uma pessoa, de repente uma situação familiar, como eu falei, de repente pode ser sobre uma situação no serviço, às vezes pode ser também, gente, sobre a leitura, às vezes ela pode vir como sendo para alguém que você conhece, tá? Então perceba se às vezes não é para você, mas é para uma outra pessoa, e você é essa ponte que vai oferecer essa leitura. Assim como esse arquétipo dessa pessoa gentil, dessa pessoa amorosa, que são vocês. E que, portanto, se for para você essa leitura, não merece caminhar, seguir na vida, sem viver o seu propósito. Como eu estava falando, o propósito, ele é a nossa iluminação. Entrarmos aqui de um jeito e sairmos daqui muito melhor do que a gente entrou. Então, se existem coisas que estão impedindo a gente de se rechear de coisas boas e melhores, é chegado o momento dessa transformação. Aqui vem para vocês também essa energia de confie na sua intuição. Se você sabe que tem alguma coisa errada, e aí ainda vem na leitura e vem essa sintonia, opa, né? Mas aqui vem um acontecimento do universo falando para vocês, olha, existe alguma coisa que vai ser encerrada, vai ser finalizada, tá? Para que então você possa continuar. E aí você vai perceber que realmente isso combina, é aquele match, é aquele casamento perfeito deste acontecimento com a sua intuição. Ou seja, dentro de você já era aquele super não, tá errado, isso não é para mim. E aqui esses olhos fechados é sobre essa volta para dentro de si, aceitando esta mudança sem fazer resistência alguma. Porque dentro de você já havia essa mudança. Para alguns de vocês é aquele momento em que você até vê aquilo, às vezes num sonho. E aqui está muito intuitiva a vossa leitura, tem uma energia muito espiritual, tem uma energia, para alguns de vocês pode ser em sonhos, pode ser que seja às vezes num desenho, numa arte que você faz, e de repente quando você está desenhando, sabe quando você faz aqueles desenhos em que você simplesmente deixa fluir? Começa de um esboço, começa de um sketch, e aí de repente, quando você vê, você fala, nossa, como assim, né? Então, para alguns de vocês pode ser numa escrita, de repente você começa a colocar ali o seu coração, que inclusive, gente, pode ser uma prática isso para vocês, tá? Você pode estar pegando aí, pega um pedaço de sulfite, uma folha, e começa a escrever, começa a desenhar, solta aquilo que está dentro de você. Com certeza, para alguns de vocês podem vir essas respostas, né, dessa mudança que você, antes desse acontecimento, você até já sabia que essa finalização iria acontecer para te libertar. A energia de vocês aqui na leitura é de libertação, para que você possa seguir com rapidez, com velocidade, com dinamismo na direção da sua vida, dos seus propósitos. Então, não fiquem chateados, né, se porventura acontecer algum desfecho, se não for algo como um hábito, né, que seja negativo. Mas se for um desfecho, por exemplo, um relacionamento que termina, né, um trabalho que você é demitida, que você é demitido, isso é para o seu melhor. Lembrando que a leitura é geral, tá bom, meus queridos? Mas aqui a tendência é que isso é para te libertar, porque tem coisa melhor para você encher. Tem planos melhores aqui para você, tá? Aqui é o movimento do divino alinhando você com o seu potencial.
como se você quisesse seguir na direção da estrada da iluminação, do progresso moral, espiritual, do fortalecimento do caráter, da força moral, mas por conta dessa situação você não conseguisse seguir. Primeiro porque a velocidade está reduzida, marcha 1, 2, 1, 2, 1, 2, nunca chega, né? Aquele negócio para quantas horas vai chegar, nunca chega, né? Entende? E também porque o vazio existencial, né? A tristeza, a melancolia, o borocochô, a deprê, de estar vivendo uma situação que não tem nada a ver com você. Então aqui, não fique, né, chateado. Se de repente finalizou alguma coisa na sua vida, saiba que isso é para o seu melhor, com toda certeza. Saiba que isso é para o seu melhor e que é uma energia de nascimento, de renascimento, de nascer para novos horizontes, de nascer para novas perspectivas, uma energia de mais amor, por favor. São vocês se sentindo, e aqui é muito importante isso, sinta este amor do universo. Tá? Sinta esta força do divino que está intervindo para que você possa se libertar aqui, gente, é aquilo que eu falei, se libertar daquilo que foi e se conectar para alçar novos horizontes. E esse olhar bem penetrante para hoje, agora. Como que eu posso criar uma nova história para mim, repleta de amor? Primeira coisa, curando o que foi. Então essa finalização ela vem com uma possibilidade em potencial de curar tudo aquilo que foi nocivo, tudo aquilo que foi prejudicial, tudo aquilo que atrasou você, entende? Então a cura se faz e floresce. É aquilo que eu falo para vocês daquele ensinamento belíssimo de Jiddu Krishnamurti, que ele fala que quando a gente mergulha na dor, naquilo que às vezes, né, feriu, magoou, às vezes pode ser que seja com esse fechamento, ou com essa virada de chave, às vezes por conta do hábito, né? Como é difícil a gente apagar um velho hábito e construir um novo hábito. Lembra que esse ano é um ano que fala de finalizações e vai falar de colheitas também. Então, o que nós estamos querendo colher no jardim das nossas vidas, né? Que tipo de semeadura nós estamos plantando neste agora para colher num futuro próximo ou daqui a alguns anos, alguns meses, alguns anos. Né? Então tem um conhecimento de Jiddu, uma sabedoria de Jiddu Krishnamurti que ele fala assim, que quando nós temos uma questão dolorosa, nós não devemos fugir da dor e fazer de conta que aquilo não está magoando, que aquilo não está atingindo, que aquilo não está, né? Como que a gente lida com aquilo? É mergulhando na dor. E aqui o olhar para dentro, o mergulho interno nas profundezas do ser, em sentir tudo o que deve ser sentido. Então, para alguns de vocês estão bem nessa fase da finalização e a leitura, eu espero que possa ajudar muito você nesse momento, sabe? Porque no meu processo, do início do meu despertar, o quanto eu sofri, né? O quanto eu sofri porque eu passei por isso sozinha. E nessa de ficar buscando uma resposta, muitas coisas falsas, né? Muitas perspectivas falsas, muita gente tentando me enganar, né? Muito charlatanismo, infelizmente, né? Então, assim, não foi legal, a minha experiência não foi legal. É por isso que eu prezo tanto um trabalho verdadeiro, autêntico e sempre em conexão com valores, com respeito pela pessoa que está aí do outro lado. Assim como eu já estive. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Então é por ter sentido na pele a dor, é que eu respeito a dor do outro. Então se de repente você estiver passando por uma situação assim, eu espero que essa leitura possa vir como um abraço, sabe? Vir te envolver na maior luz possível, no maior amor possível, e que você possa sentir, sabe? Todo o amor do universo abraçando você, envolvendo você, te dando toda a proteção, todo o carinho, todo o cuidado, todo o esteio para que você possa seguir na direção de uma vida muito melhor, de progresso em todos os sentidos, em todas as áreas, mas principalmente
quando nós falamos dessa questão da cura, porque aí, quando tudo tá bem, é óbvio que eu estou bem, tudo fica bem. Então é um mantra que eu faço com vocês, né? Então o Jiddu fala isso, que a gente não deve simplesmente, aperta um botão e pluft, mudei de face, tá tudo bem. Claro que não. A gente deve mergulhar. E aí, nesse mergulho na dor, em sentir as emoções, emotions, energy in motion, energia em movimento. Então, quando eu sinto as emoções, quando eu sinto o meu chakra cardíaco aqui, a taça na direção do chakra cardíaco, quando eu sinto as minhas emoções, então ali nasce uma linda flor. Então, ocorreu a transmutação. E aqui essas flores, é belíssimo. E aqui essas flores, me mostrando o momento da transmutação, o momento do nascimento para uma nova vida. Uma vida na qual você lidera. Na qual você lidera. E não alguém ou algo está liderando antes de você. Na qual você, através das suas percepções, você consegue, então, e principalmente aqui com o amor, com o autocuidado, que esse ano fala tanto sobre isso, de práticas de self-care, de autocuidado. Inclusive, pode ser aquele momento de transição no qual você vai se permitir um momento em que você vai processar tudo isso, entende? E fazer as suas práticas, né, de autocuidado. Coisas que deixam você feliz. O que você recebe e isso te traz felicidade? Por exemplo, a leitura. Enche o seu cálice de amor, de cuidado, de respeito. Entende? Então é investir em coisas desse tipo. Em coisas que vão te fazer feliz e que vão te ajudar a fazer essa conexão com o seu íntimo para que floresça. E que sempre que você olhar para aquela flor, você olhe para aquilo com um olhar de gratidão. Que bom que aquilo aconteceu, porque isso é livramento. Aqui para vocês é um grande livramento. Que o seu espírito, seu self, seu purusha, o atma, a essência, como eu chamo, a sua divina presença, eu sou, né? Já sabia que essa situação, que essa conexão ou que este hábito não era bom para você. Tá? Falando sobre essa energia do Jiddu Krishnamurti, da divina presença eu sou, provavelmente até o final da leitura eu vou trazer mais questões. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês uma lista, tá? Pequena, de livros, sugestões de livros para vocês, tá bom? E vocês podem estar dando uma olhadinha nestes livros, tá bom, meus queridos? E outros assuntos também que de repente eu vou falando aqui, aí isso você encontra nesses livros que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então vamos aproveitar, eu vou tirar uma confirmação aqui com essas cartas de tarô também, tá? É um outro deck que eu estou usando para a gente confirmar tudo isso que está vindo aqui para vocês, mas antes eu quero fazer o mantra de poder com vocês. Vamos juntos, então, unir os nossos corações? Vamos juntos unir as nossas taças de amor? Então, você repete daí e eu vou fazer daqui. E juntos a gente emana, olha que lindo, né? E juntos a gente emana essa frequência positiva, essa frequência amorosa, tá bom, meus queridos? Então, o mantra que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Eu sinto o amor do divino. Eu sinto. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar assim. Eu sinto e recebo o amor do divino. Vamos juntos mais uma vez? Eu sinto e recebo o amor do divino. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, leve essas palavras aqui no seu cálice de luz, no seu cálice de amor, guarde essas palavras dentro do seu coração e faça sempre que você sentir a necessidade de sentir este amor, de potencializar o seu poder interior, de se tornar, de realmente perceber o quanto você pode criar o seu destino, assim como Shakespeare falava, né? Se manter em movimento, como Einstein falava, que você possa sentir que realmente você é o piloto da sua história, você é o protagonista da sua história. Que história é essa? Da história da sua vida, tá bom, meus queridos? Você não veio a este mundo
para ser coadjuvante, de forma alguma. Você veio para estrelar, para brilhar. Então não permita que nada e nem ninguém tire a sua luz, diminua você e tire você ou atrase, né, você daquilo que você veio fazer, independentemente da situação aqui, seja trabalho, seja algum tipo de situação familiar envolvendo algum tipo de relacionamento com alguma outra pessoa ou um relacionamento de romance, tá bom, meus queridos? Perceba e aí afirme este mantra, isso super vai ajudar você neste momento. Tá bom, meus queridos? E com certeza virão outros mantras aí no decorrer da leitura, por isso que eu sempre falo para vocês, assista até o final, porque tem muita coisa legal, sempre pensando em ajudar, sempre pensando em contribuir positivamente. Então, com certeza vão vir outros mantras e aí vem as práticas também, né? Que eu passo para vocês. Então, vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta belíssima leitura para os queridos regidos sob o signo de Áries. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal O Equinócio Tarô, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo esse carinho, toda essa gentileza, todo esse amor, toda essa oferta generosa de amor que vocês transbordam na minha direção. Estejam certos que eu recebo aqui, nesse meu cálice de amor, recebo aqui no meu coração, com toda alegria, com um profundo respeito e eterna gratidão por cada um de vocês. E retribuo também, meus queridos, retribuo que toda essa energia linda que vocês emanam na minha direção possa voltar para vocês sobre a forma de bênçãos multiplicadas. Tá bom, meus queridos? Estendida... Opa, virou uma aqui? Olha o que veio aqui. Estendida a cada um dos seus e de vocês também. Então vamos lá. Áries, quais são as confirmações? Já veio uma super aqui para mim. Misericórdia. Vamos. Tá demais essa leitura de vocês, hein? Eu acredito que desse ano de 2025, as leituras de vocês são sempre incríveis, né? E eu não sei se vocês têm o hábito de ver as outras leituras para os outros signos, mas eu fico num estado de energia, gente, que é uma coisa doida. E isso reverbera. É bom demais, não é ruim, não. É bom demais. E eu fico assim, eu começo a leitura, não sei se vocês percebem, mas eu começo a leitura meio linear e aí eu vou lá em cima e eu termino assim, ó, pilhadíssima. E é muito gostoso sentir essa energia de vocês, tá? E isso reverbera pra mim até o dia seguinte, assim, sabe? É muito gostoso mesmo. É sempre uma alegria fazer leitura pra vocês, tá bom, meus queridos? Vamos lá, o que mais? Olha o que veio aqui. Misericórdia, Senhor. Olha que linda essa energia, gostei disso, hein? Então, gente, o negócio é o seguinte, a gente nunca tá sozinho, essa que é a verdade, né? Meu avô já falava isso, nós nunca estamos sós. E eu vou começar com essa carta aqui. Nós nunca estamos sozinhos, e às vezes, nos momentos mais desafiadores, né, que surgem aquelas energias amigas, aquelas pessoas afins, ou às vezes, por exemplo, é o vídeo que chega para você. Então, falando da minha experiência, né, para ilustrar o momento, para me colocar, né, colocar o meu fator humano, para vocês verem que eu, né, não estou ali naquele pedestal, naquele ponto inatingível, né, pelo contrário, sou um ser humano e passo por todas as questões que um ser humano, né, vai passar na sua existência. Todas as provas, as expiações e tudo mais. E alegrias também. E muitas vezes, para mim, dentro daquele momento do despertar, de perceber... Aqui, eu falei para alguns de vocês que pode ser ou uma coisa ou outra, mas às vezes podem ser ambas as coisas, tá? Às vezes podem ser hábitos que não são legais e relacionamentos que não são legais, tá? O tipo daquelas pessoas, assim, que são... que tem uma energia que nos prendem, mas não que nos prendem no sentido de unir, no sentido de agregar, é que nos prendem no sentido de nos privar. Aí é ruim, tá? É muito nocivo. Então, muitas vezes, onde que eu consegui encontrar um auxílio,
bacana, né, um auxílio gostoso? Nos livros, né? Muitas vezes foi por isso que eu deixo aqui para vocês, né? Os livros foram grandes amigos para mim, me ajudaram muito, porque estavam desprovidos de interesse. Documentários aqui também na plataforma, vários documentários interessantes falando sobre o despertar, falando sobre a expansão da consciência, e isso foi me ajudando muito. Então, é por isso que eu resolvi fazer o canal, né? Nesse sentido, de criar um conteúdo que possa ajudar, que possa unir. Então, aqui para vocês vem essa energia de que vocês não estão sozinhos nesse período de grande transformação, que sempre antes da gente começar algo e a gente sentir mesmo que a gente está alinhado, né, com o nosso propósito, com algum projeto. Aqui para alguns de vocês tem até a possibilidade de uma mudança ou de viagens, pode ser que seja, não é uma distância muito longa, mas às vezes uma mudança de cidade, uma mudança de bairro, bairros distantes aqui, pode ser para alguns de vocês, às vezes o trabalho que muda vai exigir esse deslocamento, ou às vezes uma viagem que possa ser uma viagem a lazer, com pessoas queridas, com pessoas amigas, com pessoas afins, tá? Ou até são aqueles momentos, aí você fala assim, Anne, mas eu não tenho ninguém, né? São aquelas pessoas às vezes que podem chegar e falar, vamos tomar, eu e meu exemplo do bolinho de fubá, vamos tomar aquele cafezinho com aquele bolinho de fubá? Aí você fala assim, mas eu não tenho ninguém para fazer isso comigo. Aquela pessoa que vem te dar um colo, que vem oferecer aquele amor naquele momento tão desafiador, né? Tão conturbado, né? É o caos da mudança, faz parte, né? Faz parte, a gente sabe disso. Mas se não tem ninguém nesse momento para te apoiar, para te acolher, primeiro que tem eu, né? Tem aqui o canal, vocês sabem que vocês podem sempre contar comigo. Segundo, que existem as forças todas do universo, né? Então, assim, observe, perceba o que pode estar agregando. Olha só que interessante. De novo, essa energia do 3 e do 4, né? E que juntos vão trazer o número 7, que é justamente esse arcano maior que estão aqui. Não é perfeito? A leitura de vocês tá toda certinha. Depois, mais pra frente, eu falo sobre a energia dos números. Eu comecei falando um pouquinho sobre a energia do número 9, né? Mas eu já venho falando um pouco para vocês. Falei sobre o 3, sobre o 4, agora a energia do número 7, que é essa conexão espiritual. E a conexão também naquele momento em que a gente percebe a importância, o valor. Eu sei o meu valor no universo. Faça este mantra, afirme isso para você. Nós temos 2 agora, né? Nós vamos fazer o terceiro também. Eu sinto e recebo o amor do divino. Eu sei o meu valor no universo. E o terceiro mantra que nós vamos fazer é o que eu comecei com vocês, nosso projeto de luz. O nosso mantra de 2025, que comecei no dia 4 de fevereiro com vocês, daqui a pouco já está fazendo 3 meses, né? Que a gente começou esse projeto de luz. Vamos lá, vamos fazer juntos. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, sempre no plural, esse as minhas conquistas, tá, gente? É importante porque não é só uma conquista que a gente quer várias, e também temos que agradecer as de ontem, né? Então vamos colocar no plural. Então eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E aí você afirma isso todos os dias de manhã, assim que você despertar. Afirme isso, tá bom, meus queridos? Afirme, porque assim a gente entra nessa energia de gratidão. Mudamos a nossa frequência, irradiamos o que nós estamos sentindo, o que nós queremos já para o dia que se inicia. Queremos celebrar, queremos celebração, queremos alegria. É isso que nós estamos fazendo com este mantra. E além de tudo, a gente ainda ajuda na frequência do nosso planeta. Então imagina a energia que nós estamos gerando. Mais de 200 mil pessoas fazendo este mantra. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Então eu convido você a continuar realizando o mantra. Muitos de vocês têm colocado aqui nos comentários, têm compartilhado a experiência de quanto este mantra vem ajudando, vem contribuindo positivamente. Então eu conto com você para dar o seu testemunho, dar o seu depoimento, ajudando também para que outras pessoas venham a fazer. A gente não perde nem 5 segundos no nosso dia. Antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar qualquer aparelho eletrônico,
faça o mantra, você vai perceber as mudanças na sua vida, tá bom, meus queridos? E convide quem você ama, tá bom? Vamos juntos aumentar, vamos juntos espalhar esta luz pelo nosso planeta, porque juntos, com certeza, a nossa luz brilha mais, tá bom, meus queridos? E aí vem essa energia do Tchatcha aqui para vocês, sempre muito presente, né? Aquela energia do Ti, do Prana, a energia do Tao, a energia divina, fonte divina e de vida nas nossas vidas, me mostrando sobre esse ânimo, sobre essa força, a conexão com o elemento fogo aqui de vocês, abrindo espaço para criatividade fluir. Muitos de vocês vão se conectar em projetos criativos, desenvolvimento de artes no geral. Pode ser, até falei de desenhos, pode ser que isso comece já a brotar, né? Comece a fluir e agora você vai atrás mesmo destes projetos que envolvam artesanatos, que envolvam projetos manuais, criatividade no geral, tá bom? Se vocês tentem perceber essas ideias, tente perceber para onde isso está te levando, te guiando. Aqui também estamos falando sobre uma renovação, energia de transmutação, energia do fogo violeta. Vinde e atuai na vida dos queridos e abençoados, regidos sob o signo de Áries, para transmutar, limpar, purificar todo e qualquer tipo de energia densa, de energia negativa que possa haver sobre as vossas vidas. Tá bom, meus queridos? E assim é. Meu decreto está feito e assim é. Tá bom? Então aqui vem essa energia de renovação, de transmutação, de todo e qualquer tipo de frequência negativa que estava agindo como a marcha 1 e 2 lá, que eu falei para vocês. E aqui, gente, o arquétipo, essa carta é linda, eu sou apaixonada, e o arquétipo de uma pessoa super bem sucedida. Então me mostra aqui que verdadeiramente vocês vão atrás de algum projeto com muita determinação, com muita coragem, com muito amor próprio, com muita maestria das vossas vidas, e vocês vão chegar lá, naquele ponto de reinar soberanos, naquele ponto que também o bem-estar aqui é muito, muito bom. Não só no sentido de saúde física, mas também no sentido de tudo que você vai alicerçar, de tudo que você vai estruturar. Então, exemplo aqui para vocês, né? Se foi aquele trabalho que não foi legal, terminou, dá aquela baqueada, a gente fica meio borocochô, mas vocês vão buscar e vocês vão conseguir ter muito mais valor, muito mais respeito, muito mais pessoas aqui ajudando, se integrando, se conectando. A energia vai fluir, que é uma beleza. Tá? Você vai se sentir vivo, viva. Você vai sentir esse amor, essa chispa do divino pulsando viva dentro de você. O resultado é completude, é satisfação. Tá aqui também em conexão com os seus valores, com a força do caráter. Porque não tem coisa pior do que a gente estar numa situação em que aquilo vai totalmente na contramão de quem nós somos. No sentido da nobreza espiritual, da elegância de caráter. Entende? Então aqui são vocês no prumo, são vocês fluindo. E olha essa energia de leveza dessa fita, fluindo. Aqui aqui é o algodão, né? Então leves como o algodão. Linda essa energia para vocês, tá? Então nós estamos falando de prosperidade, a idade próspera, estamos falando de dinheiro, de riqueza, de sucesso, tá? De potencial de você poder ajudar determinadas pessoas, caso queira, porque tem excedente, tem dinheiro para você, tem dinheiro para outras pessoas, tá? Então aquela questão de viagens para vocês, pode ser que seja também aquela viagem que seja para você fazer, por exemplo, com pessoas amigas, ou que seja para ajudar você a transmutar, para renovar. De repente, para alguns de vocês, até nessa viagem, nesse momento, surja, né, uma possibilidade de você falar assim, eu encontrei um lugar melhor para eu morar, uma mudança mesmo, de vida total. Mas fala assim, não, vou me distanciar de tudo e vou morar num outro lugar, vou morar numa outra cidade, sabe? Eu quero outras pessoas para eu me conectar. Eu quero outro tipo de energia para me nutrir. Não vou colocar aqui na minha taça, não vou me conectar com coisa que não, sabe? Com energias negativas, com energias nocivas. Não quero isso para mim. Não se alinha à minha essência.
não se conecta com quem eu verdadeiramente sou. E aquilo que eu falei logo no início da leitura. O que foi do passado, jaz no passado. Ponto. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. E olha só isso daqui, misericórdia. O olhar do elefante também voltado para nós. É um chamado. Essa leitura, eu tenho certeza que essa leitura, ela vai ser entregue de coração para coração. Sempre foi, né, gente? Mas com certeza vai chegar no coração daqueles que verdadeiramente estão passando por esse processo de transmutações, de transformações majoritárias nas vossas vidas e essa leitura vai encher o cálice. Vai ser um bálsamo. E assim é. E eu determino que assim seja, porque esse é o meu propósito, ajudar, ajudar e ajudar. E o que mais? Ajudar. E mais o que? Ajudar também. Ajudar também. Essa é a minha missão. Ajudar tudo o que eu não fui ajudada. Contribuir tudo o que não contribuíram comigo. E aí vem a minha conexão com a oração de São Francisco. Senhor, que eu possa amar mais do que ser amada, compreender do que ser compreendida, porque é dando que se recebe. E assim é. Entende, meus queridos? Olha isso para vocês. E aqui também é sobre uma pessoa que sabe o seu valor no universo. E ela tem valor na vida, financeiro, saúde e tudo mais, porque ela sabe. E ela já passou por muitas coisas, muitos desafios na vida. Mas ela sabe tudo que a constrói. E aí quando a gente está falando de o que fica no passado, jaz no passado, mas a sabedoria, conexão com o chakra da coroa. Que lindo! Eu vou falar para vocês mais sobre essa energia dos chakras já já. Vou até deixar aqui para vocês. Vou até deixar aqui para já entrar na frequência, tá? Ela sabe qual é o seu valor no universo. Tá? Então, carrega a sabedoria do aprendizado do passado, mas não traz o passado junto. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Quais são as confirmações? O que mais, os queridos regidos, sobre o signo de Áries? O que mais eles precisam saber para este momento? E que momento, gente? Das vossas vidas. Os decks que eu estou utilizando aqui nesta leitura tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você que gosta, que aprecia o material que eu utilizo aqui nas leituras. Salvo algumas exceções de alguns decks, eu não disponibilizo para vocês, porque são decks que às vezes eu adquiri fora, enfim, em estúdios internacionais, enfim, aí esses eu não disponibilizo, mas aqueles que são fáceis de você conseguir, eu deixo aqui sempre na descrição, e lá no meu site tem também, tá, gente, toda a minha coleção, então você pode visitar lá o site quantas vezes você quiser, eu vou estar sempre fazendo atualização lá, então dá uma olhadinha, tá bom? Para vocês acompanharem as atualizações, e lá é super fácil, você clica e já vai ser redirecionado para onde você tem que... Ai, gente, meu Deus, meu Deus, que coisa linda. Vocês sabem quem que tá aqui nessa carta? Ai, eu tô emocionada. Muitos de vocês não têm ideia, né? Muitos de vocês não têm ideia de quantos desafios... Eu nunca falei isso, né? O canal vai fazer 4 anos, vai fazer, ainda não fez, vai fazer. Eu vou deixar um post pra vocês de agradecimento quando for o nosso aniversário. Nosso, né, gente? Porque o canal é nosso, né? É feito por mim, mas sem vocês não adianta nada. E muitos de vocês não sabem todos os desafios, né? Parece fácil quando o vídeo tá lá, tá pronto, né? Mas muitos de vocês não sabem todos os desafios que existem por trás das câmeras, né? Para que o vídeo saia... Eu que venho da cozinha também, né, gente? Eu fiz gastronomia, é uma das minhas formações. Depois dá uma olhadinha lá no site que tem a minha história para vocês verem, conhecerem um pouquinho sobre quem é a Anny Marques. E a gente quando tá na cozinha, a gente sabe, né, todo o trabalho. Exemplo, fazer um pão, por exemplo, né? Você começa daquela meleca, é uma meleca aquilo, né? Você começa daquela meleca,
E quando você imaginar que daquela meleca, daquela pasta, daquela papa, você ia se transformar num alimento sagrado, abençoado, né? Eu sou apaixonada por pão. E aí aquilo se transforma, né? Então, para mim, fazer um vídeo é exatamente isso, né? A gente começa do zero e vai construindo até entregar o produto final para vocês. Tudo pensado. A mesa, tudo é pensado, a disposição, os cristais que estão aqui, os decks que eu utilizo, tanto de tarôs quanto de oráculos, os mantras que eu faço com vocês, a minha energia para começar a leitura, tudo que eu tenho antes, antes de começar a gravar, tudo que eu faço depois que eu termino de gravar. Então, assim, é tanta coisa, tanta coisa. E aí me vem, gente, São Francisco de Assis na leitura que eu tinha falado, que eu acabei de falar. Gente, isso é uma confirmação para mim. Isso é uma confirmação dessa leitura tão abençoada de vocês, desse trabalho que é um trabalho de luz, que é um trabalho dentre todos os trabalhos que eu já fiz na minha vida, é o trabalho que me alegra, que me faz ser o meu melhor, estar no meu melhor. E me faz querer sempre ser melhor, sim, para que eu possa dar melhor ainda, né? O melhor de mim, para que eu possa ajudar cada vez mais. E me vem essa energia de São Francisco de Assis na vossa leitura. Então, gente, eu só tenho que agradecer. E aqui, novamente, essa energia do 3, essa energia espiritual. E aqui, duas frequências, esse aqui é um tom de verde também, tá? Eu enxergo às vezes como um azul, mas eu vou considerar como sendo um verde aqui, uma energia de Anahata Chakra. Então é verdadeiramente um momento de cura do chakra cardíaco, curas emocionais aqui que estão sendo processados, né? Tudo isso está sendo processado e vai ficar no passado, o que tem que ficar no passado, e você vai levar a sabedoria desses momentos, destes ensinamentos, tá bom, meus queridos? Então eu só tenho que agradecer, sabe? Tenho que agradecer ao divino e agradecer a cada um de vocês por me permitir adentrar ao seu espaço, por me permitir fazer parte da sua vida de alguma forma. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa estar contribuindo positivamente e que eu possa estar ajudando. Essa é a minha grande intenção. A força é gentil. A verdadeira gentileza tem asas. O amor em ação perdura, permanece. E aí você pode sim, também nesse momento, principalmente se você estiver passando, porque às vezes pode ser que você já passou por este momento e ainda ficou alguma coisinha, então ainda tem que curar, né? Às vezes você está neste processo. Então para cada um de vocês pode chegar num momento das vossas vidas. Então eu super recomendo que você faça a oração de São Francisco de Assis. Tá bom, meus queridos? Eu recomendo do fundo do meu coração que você faça essa oração, independentemente do momento em que você estiver vivendo a sua vida, que você venha a fazer. Então, a força, ela é gentil. Então, aqui é a força do caráter, a força moral, que é gentil. Perceba, não é uma força imposta, não é uma força nociva, portanto, não se conecta com você. A verdadeira gentileza tem asas, olha essas asas aqui, são vocês alçando novos horizontes, novos projetos, nova vida. O amor em ação perdura, permanece. O amor em ação, o amor em movimento, o amor nos feitos, o amor nos gestos, nas palavras, no sentir. O amor no extravasar. Aqui são vocês. Para alguns de vocês, pare de ficar dando o seu amor para quem ou aquilo que não merece. Isso é perda de tempo. Perda de tempo. Perceba o movimento na sua vida. Tá bom, meus queridos? Tá vindo para falar isso, eu tô falando, tá? Flexibilidade, olha, eu falei sobre isso na leitura, eu adoro essa carta. Ela é muito legal. E ela diz assim: gentilmente, né, flua através das turbulências. E é aquilo que eu falei, do caos da transformação. Então, às vezes, ai, Anne, caramba, mas eu fui demitida hoje, por exemplo. Demitido hoje. Dá aquela coisa, né? Opa, como não? Dá
dá aquela chacoalhada, abala, ou aquele relacionamento que às vezes a gente fica um tempo e a gente permanece ali, a gente se adapta ali, a gente se acomoda. Não é acomodar no sentido de desleixo, tá, gente? É acomodar no sentido de um líquido que se acomoda dentro de uma taça, por exemplo. Então a gente pega o formato daquilo, né? A gente se acomoda, a gente se adequa àquela situação. Então, de repente, deixou aquilo de existir, e agora? Agora a gente tem que se adequar numa outra realidade. Mas aí vem a energia da água, seja como a água. Sejamos como a água, fluidos. E vamos indo. A vida tem a habilidade de modelar você. E aí aquilo que eu falo, os ensinamentos da mestra vida. A mestra vida e a vida sempre vem da vida. Portanto, a mestra vida está sempre nos ensinando. Sejamos espertos, né, para perceber, e principalmente os movimentos internos, que num mundo com tanta turbulência, porque se você perceber, não é sobre às vezes um acontecimento, mas o mundo todo está turbulento, é um fato, faz parte da idade da nossa Terra. A era de Kali. Não é Kali, a deusa Kali, é outra coisa, ok? Mas faz parte da era na qual o planeta está passando. E nós escolhemos estar aqui neste momento para abraçarmos todos esses influxos poderosos que derivam da fonte criadora para que a gente possa ascender, para que a gente possa progredir e ajudar também no planeta. Por isso que a nossa presença é deveras importante. Por isso que o nosso papel aqui é tão importante. E como já dizia meu avô, nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui a trabalho, nós viemos aqui para servir. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então perceba, dentro de toda a turbulência da vida, das cobranças, das metas e tudo mais, ouça a sua voz interior. Ouça a voz da sua divina presença que pulsa dentro de você e fala com você o tempo todo. Que é aquele sistema de navegação interior, para lá, opa, eu estou indo num caminho, mas dentro de mim está falando não. E a gente continua, por quê? Então, é esse alinhamento. Duas forças conectadas num só caminho, numa só verdade, num só coração, num só pensamento, numa só ação. Num conjunto único de virtudes, de valores, tá bom? Então aqui ela termina falando assim, dobre, mas não quebre. E aí aquele mantra que eu faço com vocês, né? Que é um mantra desde lá do início do canal. Eu dobro, mas eu não quebro. Eu dobro, mas eu não quebro. Tá bom, meus queridos? Então, gentilmente flua pela turbulência, tá? Gentilmente vá fluindo. Isso vai passar. Como já dizia Chico Xavier, tudo passa. Isso também há de passar. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos ver aqui com esse deck que é pititico, mas que é sensacional, que traz mensagens aqui dos chakras para vocês, e eu já falei de alguns chakras aqui, independentemente do que venha a sair aqui nas cartas, eu vou fazer essa ativação com vocês. Essa parte é uma parte muito importante da leitura, que é a parte que eu faço com vocês, a parte prática mesmo, tá? Na qual eu trago para vocês elementos que vocês podem praticar, que vocês podem trazer, não só, a gente sai um pouco dessa questão informativa da leitura e a gente passa para essa parte na qual você literalmente coloca a mão na massa. Tá? E aí se você sente que você precisa ativar ainda mais, você vai trabalhar com os elementos que eu estou passando aqui. Esse é até um dos motivos, gente, do porquê que eu só faço a leitura a cada 15 dias, porque, né? Então, por exemplo, estou soltando Áries, aí vou percorrer o restante dos signos. E aí, ontem eu postei Touro, então do 7 novo, eu postei Aquário, se não me engano, postei Touro, e aí agora estou postando Áries. Então, assim, vou percorrer todos os outros signos, e aí depois volto de novo com o próximo 7. Então, assim, dentro deste período,
aí tem um tempo para você processar todas as informações, né? E o tarô funciona assim, tá? A energia precisa se movimentar, tá bom? Então vamos lá, vou escolher aqui 3, mas parece que tem uma grudada, não. Vou escolher aqui 3 cartas para vocês. Esse deck é muito, muito, muito poderoso e eu vou finalizar com este deck aqui, que é sensacional. Então vamos lá, vamos ver, olha, de novo, chakra cardíaco. Nossa, eu ia falar isso. Ok, deixa eu colocar aqui. Falei chakra da coroa, né? Nossa, que lindo, gente. Eu vou fazer assim, na ordem, tá? Então vamos lá, nós temos aqui 3, não, tem mais. Anotem essas cores, tá? Se possível, anotem essas cores. Então nós vamos fazer aqui uma ativação de Muladhara Chakra, chakra raiz. Nós temos a ativação de Manipura Chakra, plexo solar. Temos ativação de Anahata Chakra, chakra cardíaco. Ah, não falei as cores, né? Vamos lá, de novo. Então, Muladhara, falei, é o vermelho? Não falei, né? Muladhara Chakra, chakra raiz vermelho. Agora sim. Manipura Chakra, plexo solar, amarelo e ou dourado. Chakra cardíaco, verde, esmeralda, esse verde lindo, podem ser esses tons também, tá? Veio aqui na leitura, então vamos aceitar também este outro tom, que é aquele verde mais... verde piscina, né? Então, verde. Chakra laríngeo, chakra da garganta, trabalhando com este azul turquesa. E o chakra da coroa, que trabalha dentro dos tons do lilás até o roxo, violeta, roxo. Então nós temos todas essas cores para vocês estarem trabalhando. Vou repetir mais uma vez. Vermelho, amarelo ou dourado, verde, esmeralda ou esse verde meio piscina que veio para vocês, o azul turquesa e o roxo, todos os tons, né, toda essa paleta que vai do lilás até o roxo. E aí, como é que você vai trabalhar com isso? Usando essas cores nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você, tá bom, meus queridos? E aí você pode também trabalhar com essas cores em flores, tá? Algumas delas, né, em flores, e também você pode utilizar nos cristais, utilizando cristais também, sempre em contato com a sua pele, e utilizando nos alimentos. Então procure colocar uma alimentação, tá, que seja com essas cores. Então, exemplo, o roxo você pode utilizar a berinjela, que é fantástica, é um super alimento. Você pode colocar também as berries, então a framboesa, a amora, o verde, todas as folhas, escarola, alface, brócolis também, tá? O agrião, o espinafre, tá bom? E o amarelo você pode utilizar, por exemplo, a banana, o abacaxi, tá bom? Mandioquinha, por exemplo, ou a batata baroa, tá bom, meus queridos? Então aqui são algumas opções para vocês estarem ativando a energia dessa leitura, juntamente com os mantras que eu passo para vocês, tá? Essa carta aqui, ela fala sobre a calma. E ela diz assim, aqui ela faz uma analogia a um ensinamento que eu vou ter que explicar isso para poder explicar a frase, senão vai parecer esquisito a tradução. Então assim, dentro de todas as filosofias orientais, a filosofia hindu também não foge disso, tá? Existe um conceito de que na nossa mente é como se tivessem vários macacos. E aí a gente precisa controlar esses macacos e não deixar que eles controlem. Então se você olhar todos os ismos, sufismo, budismo, né, o hinduísmo, todas elas, né, a maioria delas, né, vão falar para você fazer o quê? Controle a sua mente, controle a sua vida. Se você controla a sua mente, você controla a sua vida, tá? Então, essa carta, ela fala assim, para acalmar o macaco da sua mente, e aí vem, por isso que eu estou explicando, porque senão ia ficar estranho, não alimente o bichinho, não alimente o macaco, certo? Então, é exatamente isso, não fique alimentando aquela situação, não fique colocando mais lenha na situação, né? Pelo contrário, controle você, perceba onde os pensamentos estão me levando para um crescimento. Olha a reflexão aqui, eu gosto muito que parece aquela roupa
de aquele escafandro, né, aquela roupa de mergulho de antigamente. Então que a pessoa ela ia lá no mundinho dela, né, ia mergulhando em grandes profundidades, mas dentro daquilo, da bolha do seu pensamento. Somente aquilo, somente aquele momento, né? Então, assim, esse ano vai falar muito sobre isso e muitas coisas que até os ensinamentos da Mestra Vida estão fazendo com que a gente faça esses movimentos internos, porque, como já dizia a professora Hermógenes, o mundo normal nos distrai, a turbulência do mundo normal. E se nos distrai, logo nos trai. Ele termina falando, Deus me livre de ser normal. Entende? Então, é sobre isso. É sobre perceber aquilo que distrai, aquilo que alimenta os macacos da nossa mente, controlar tudo isso, encontrar o equilíbrio, tá bom? Chakra laríngeo aqui, Vishuddha Chakra, falando sobre a vulnerabilidade. Mostrar a vulnerabilidade é um sinal de força, então basicamente foi o que eu fiz, né? E falei para vocês sobre uma passagem da minha vida, um momento da minha vida, um momento no qual eu estive muito vulnerável, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente fica suscetível a qualquer iniciativa que venha encher o nosso cálice. E aí, faro fino, atenção, porque nesses momentos a gente é sim colocado em teste, é sim colocado em prova. Ao mesmo tempo também mostrar a sensibilidade e estar receptivo, receptiva para receber da vida ou de pessoas que possam vir a ajudar. E aqui, envolvendo o chakra laríngeo, também vem uma questão, embora a carta não aborde isso, mas vem a questão de nós falarmos, exteriorizar. Fale, mostre, deixa sair aquilo que está retido, aquilo que está lá no fundo do seu coração e que precisa sair através da fala, por exemplo. A compaixão. Aqui o chakra que vem é o anahata, né? O chakra cardíaco. Então esse verde. Aqui vem um cristal. Aqui é sodalita. Aqui é a pedra da lua. Eu não sei se a gente tem esse cristal aqui, pode ser que sim. Mas de qualquer forma você pode trabalhar com aqueles que eu falei dentro das cores, tá? Aqui a pedra da lua, arco-íris, aqui a sodalita e aqui o jade. Então resolva seus conflitos com compaixão, com toda certeza. Esse aqui é o arquétipo de uma pessoa que age com compaixão o tempo todo o tempo, né? Então o primeiro momento, antes de ter a compaixão com qualquer outra pessoa, com qualquer outra situação, a compaixão consigo mesma, consigo mesmo, tá? Que isso é uma coisa que às vezes esse arquétipo dá ruim, porque tem muita compaixão com os outros e esquece de ter compaixão por si próprio, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vou finalizar tirando uma confirmação para vocês. Que leitura, tô super emocionada, tô super feliz, eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa estar ajudando a cada um de vocês, possa estar elevando a sua energia, possa estar te conectando com o seu poder pessoal, renovando as suas forças. E assim é. Se eu já deixei um sorriso no seu rosto, eu já cumpri com a minha missão, já estou feliz. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, uma mensagem final para os queridos. Ah, que lindo! Regido sob o signo de Áries. Olha, vou falar uma coisa para vocês que aconteceu aqui, que se sucedeu e que pode ser que tenha a ver sim, porque... Ai, meu Deus... É muita fofurice. Essa carta eu citei, né? Eu cheguei a citar para vocês que eu falei que eu tinha lançado Touro. E essa carta, eu acho que ela saiu ontem na leitura de Touro, gente. Eu acho que ela saiu, tenho quase certeza que ela saiu, agora eu não me recordo. Mas enfim, se eu tô falando, é porque acho que talvez tenha alguma coisa para vocês lá na leitura de Touro. Dá uma olhadinha também, caso você tenha, sinta no seu coração o chamado, né? Sempre importante isso, né? Sente.
Sente no seu coração o chamado. E aí você faz. Eu vou começar com essa aqui. Se sentindo amada, se sentindo amado. E aí, gente, tudo a ver, né? Eu sinto o amor do divino. E eis que vem essa carta para vocês. Bom, vamos lá. Esse oráculo trabalha com afirmações, tá? Então são mais afirmações que você pode estar fazendo. E pode fazer isso junto com, por exemplo, a sua plantinha, com o cristal que você vai ali energizar para usar, tá? Tudo está bem. E eu estou segura, eu estou seguro nas mãos amorosas do universo. Eu me banho neste oceano de amor. Eu estou nutrida, eu sou valorizada, eu sou apreciada, apreciado, eu sou adorada, eu sou adorado. Então é muito lindo isso, eu me banho neste oceano de amor. Eu estou em segurança nas mãos amorosas do universo. E o mantra foi: eu sinto o amor do divino. Gente, o que é isso nessa leitura? Meu Deus do céu. Autoaceitação. A minha essência, a minha natureza da minha essência é perfeita e sem falhas. Eu sou a beleza, porque eu sou bela, eu sou belo, porque eu sou eu. Eu sou eu mesma, eu sou eu mesmo. Eu não preciso ser aceita ou aceito, gente, o que é isso? Pelos outros. Eu somente preciso me amar e me aceitar. Gente, meu Deus do céu. É aquele momento que para quem fica no final da leitura é aquele desfecho assim da cereja do bolo, né? Porque quem sai antes perde tudo isso, né? Mas é fantástica a confirmação, né? A gente falando sobre isso, então aqui é uma confirmação de que você não precisa estar naquele lugar com aquela determinada pessoa, vivendo essa situação, ou se for sobre um hábito, menos ainda, porque o que você precisa é se amar e se aceitar. E a grande questão, falando sobre hábitos negativos, é que a gente usa aquilo de muleta. Joga isso fora. Você não precisa disso. A sua natureza é perfeita e sem falhas. Se conecte com quem você verdadeiramente é. Aceita a sua origem perfeita. Aceita a sua essência perfeita, que é divina neste aqui e neste agora. E a risada, a alegria, né? A felicidade e a alegria fluem de dentro de mim. Eu encontro razões para rir frequentemente. Quanto mais eu compartilho a alegria e o amor, mais alegria volta para mim. Que lindo! E a alegria aqui também desse compartilhar, a alegria também dessas pessoas ou de situações que venham a te preencher. A alegria é uma das frequências mais positivas que a gente pode trabalhar. Então, veja, perceba o que traz essa alegria para você, o que promove essa alegria na sua vida. Tá bom, meus queridos? Áries, que leitura esplêndida, um verdadeiro espetáculo de leitura. Eu tô assim com meu coração cheio de alegria, cheio de emoção e gratidão por poder entregar este vídeo para você do signo de Áries, sempre com tanto amor, com tanto carinho para com a minha pessoa. Eu espero do fundo do meu coração que este vídeo possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, trazendo amor e esperança. Tá bom, meus queridos? Áries, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a acessar o nosso site www.equinociotarot.com.br. O T no final é mudo. Eu espero você também lá. Tá bom, Áries? E nunca, nunca, nunca se esqueça, meus queridos, de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas. Saiba que você tem todo o amor do divino fluindo diretamente da fonte para o seu coração. Portanto, sinta esta força e siga na direção do seu propósito, da sua missão de vida. Yes! E assim é! Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Áries.
Eu sou Anne Marques e desejo para você, Áries, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Áries. Até breve! Tchau, tchau!